Doutor Emanuel, eu queria saber do senhor, teve diversas leis, o senhor me falou durante o programa, que já seja revogaram alguns artigos, seja esclarecendo o Código Civil de 2002. Eu queria saber do senhor, no linguajar popular, a questão de se fosse uma roupa, ela estaria remendada, podemos assim dizer, né, para o pessoal entender com mais facilidade. Ele precisa ser trocado? Como é que o senhor vê o Código 2002? Ele ainda está pujante, com toda a força? Ou já tem conversas, já tem tramitação de novo código? Como é que está essa situação em relação à capacidade ainda de responder à sociedade, o Código Civil de 2002? Olha, quando a norma sofre alteração, Nazil, não significa que ela é uma norma que não servia ou que não serve à sociedade porque ela está alterada, né? Porque ela foi reformada, porque ela foi modificada em determinado aspecto. O Código Civil, como eu disse, são 2.046 artigos, uma norma muito grande, trata de muitos assuntos, e os fatos são muito dinâmicos. Não dava para deixar de reformá-lo, não dava para deixar de adaptá-lo à atual realidade. Então, assim, a discussão sobre um novo Código Civil, ela é muito frágil, né? O que a gente se depara hoje é a necessidade de realmente fazer a adaptação desse. Como eu já falei, o professor Miguel Reale, ele teve a preocupação de colocar um código que realmente pudesse ser alterado, porque seria muita presunção de um legislador pôr para a sociedade um código que não pudesse ser alterado. Então, nesse código, diversas alterações foram feitas e precisam ainda algumas serem feitas. Por exemplo, Nazil, se a gente for analisar a questão, a gente falou aqui a questão de sociedade, a questão de união estável, a questão do casamento, a questão de maioridade civil, existem normas muito novas que alteraram o Código Civil, levaram em consideração para reuniões de condomínio, reuniões de pessoas jurídicas, que é através da videoconferência, né, levou em conta a pandemia, normas de 2022 que alteraram também o Código Civil, não só essas normas novas, mas desde que o Código ele passou a ser vigente, vem tendo alterações pontuais e algumas outras significativas. Se a gente analisar, por exemplo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele alterou diversas normas do Código Civil. Ele trouxe um benefício muito importante, que é colocar a pessoa com deficiência, dar a ela uma dignidade, mas, por outro lado, o legislador ele acerta em determinados momentos, quando traz essa dignidade, e até prejudica um pouco a pessoa com deficiência, quando atinge a questão da prescrição, por exemplo, que não corria contra a prescrição para aquisição de um imóvel de uso capião, não corria contra um incapaz. E hoje em dia passa a correr, né? Porque a norma ela alterou essa questão da incapacidade absoluta, e só é incapaz absolutamente hoje quem tem menos de 16 anos. Antes eram pessoas enfermas, pessoas que não tinham pleno discernimento, não tinham a possibilidade de manifestar sua vontade inequivocamente. E hoje em dia apenas aqueles que têm menos de 16 anos são absolutamente incapazes. Isso foi trazido por uma norma recente, o Estatuto da Pessoa Incapaz, né, e aí da pessoa com deficiência, e ele traz alguns benefícios, mas traz essas dificuldades, esses percalços também. A pessoa com deficiência hoje, para o Código Civil, ela teve diversas alterações nessa questão de capacidade que foi necessário, por via de consequência, alterar outros artigos, como, por exemplo, não podia ser testemunha. E isso altera até o próprio Código de Processo Civil, né? E essas pessoas hoje, surdos, mudos, pessoas com deficiência visual, elas conseguem ser testemunhas sem maiores problemas. Então, assim, há uma visão na dignidade da pessoa humana, né, que, por outro lado, termina por prejudicar determinados pontos, como a pessoa hoje tem que ter um curador atento a esses aspectos, né, como, por exemplo, de aquisição da propriedade de uma pessoa que tem deficiência, de uma pessoa que não está atento a essa questão de alguém ocupando um imóvel dele. Hoje em dia, a prescrição aquisitiva para o uso capião, por exemplo, ela corre contra o incapaz. Então, esse é um dos aspectos que são, ao meu entender, negativos
mas que reformaram, são novos, negativos, mas que reformaram o código. Então, de diversas normas, a gente tem aí assim, entre 54 e 50 e poucas normas aí, não podemos afirmar exatamente com certeza, porque é muito dinâmico. Hoje a gente afirma uma coisa, se a gente for numerar, amanhã será um outro número. Mas além de leis, existe a aplicação da norma. Porque, por exemplo, o Supremo Tribunal entendeu a união estável entre homens e mulheres, sendo do mesmo sexo, entre pessoas do mesmo sexo, como sendo algo que o ordenamento recepciona, mas a lei não recepcionava. Então ficou o Supremo decidindo, através de ação direta de inconstitucionalidade, recursos extraordinários, decidindo determinada matéria sobre esse assunto, enquanto a lei não trazia nenhum aspecto. Como ficou aplicando-se? Ficou aplicando-se, por exemplo, você chegava num cartório e já podia casar, porque o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, determinou que os cartórios assim recebessem que pessoas do mesmo sexo pudessem ser unidas através de matrimônio. Então, mesmo não tendo uma lei específica para fazer essa modificação, considera-se que a Constituição, interpretando assim, deve ser aplicada e, por via de consequência, modificar o que aplica o Código Civil, que só permitia o casamento entre pessoas de sexo distinto. Doutor, assim, como nós estamos no último bloco, nós fazemos todo um apanhado também, recapitulação dos blocos anteriores, não sem ser prolixo, é verdade. A gente pode considerar o Código de 2002 um patrimônio jurídico que ainda vai perdurar por algumas décadas, graças ao que se chamou essa plasticidade que Miguel Reale, junto com os legisladores, tiveram. Eles foram felizes? Como é que o senhor considera, faz esse diagnóstico do Código Civil de 2002? O Código Civil de 2002, ele, como eu disse, é preciso analisar essa questão histórica, né? Do momento em que ele foi elaborado. O professor Miguel Reale não teria pessoa melhor, jurista de mais responsabilidade, de mais conhecimento para fazer parte. Ele já vinha sendo discutido por Caio Mário, César Pereira, da Silva Pereira e por outros juristas, por outros civilistas também, não foi só Miguel Reale. Mas o professor Miguel Reale foi quem encampou. Ele deixa essa possibilidade de alterações. As alterações, como eu já disse, são comuns, mas eu não vejo a necessidade de um novo código, né? No direito de família, por exemplo, diversas alterações foram feitas, normas novas foram trazidas, como, por exemplo, sobre a alienação parental, conceitos que o Código Civil um código não deve se pautar em conceitos, não deve conceituar, isso deixa para a doutrina. Mas o próprio Código Civil tem uma norma reformando, modificando, para trazer conceitos sobre guarda compartilhada, por exemplo, né, é uma mudança a questão da guarda compartilhada dentro do Código Civil. Então, diversas alterações que foram feitas, foram recepcionadas, foram bem encaixadas dentro do Código Civil, e não dá para dizer que nós não temos necessidade de novas mudanças. É claro que mudanças elas são urgentes em razão da dinâmica dos fatos, né? Mas a gente pode dizer sim que o Código Civil é um código organizado, é um código pétreo que deve perdurar por muito tempo sem que seja necessário um novo código. Mas também é preciso perceber que, para se adaptar à atual realidade, ele já vem bem reformado, bem alterado, né? Isso aconteceu com o Código de Processo Civil, que era de 73, né? E a gente já em 2015 foi necessário alterar o Código de Processo Civil, que ele já vinha com diversas reformas, diversas emendas, digamos assim, retalhos, como você falou aí, mas que foi necessário fazer um novo Código de Processo Civil. Assim é o Código Civil também, mas o Código Civil ele não tem essa necessidade, porque ele vem se adaptando bem, exatamente da forma como ele foi posto, prevendo essa possibilidade de alteração. O Código Civil ainda há de perdurar, com necessidade de mudanças, com a necessidade de normas. Às vezes você faz uma norma, é aprovada uma norma que não se sabe, Nazeu, sequer se ela teve a intenção de reformar um artigo lá do Código Civil, de alterar um artigo do Código Civil. Mas, por ser incompatível com o texto, aí há uma revogação tácita. E aí, quando você abre o Código Civil no site do Planalto, ou então compra um código que já vem com as anotações, ele vem lá indicando que houve uma alteração naquela norma por outra norma.
E às vezes a intenção não é nem alterar necessariamente aquele aspecto, mas por surgir uma norma nova, ele termina por alterar a norma antiga por ter um texto incompatível. Doutor Emanuel, assim, já vamos nos aproximar do final, mas eu tenho que perguntar, o legislador, como é que o senhor vê a questão do judiciário hoje em dia, na questão da segurança jurídica? Nossos legisladores, esse ativismo judicial, o senhor falou aqui numa questão significativa, era matéria competência, a meu ver, da Câmara legislar sobre essa questão de união. Mas o Judiciário, através do CNJ e outros órgãos, assim fizeram, permitiram outras uniões além de homem e mulher. O senhor, a seu ver, o senhor acha salutar esse tipo de iniciativa do Judiciário, interpretar, fazer aberturas e através dessas entidades, praticamente legislar? Como o senhor vê essa questão? Eu sei que na matéria civil especificamente que nós estamos discutindo. Mas não deixa de ser também, né? Não é propriamente civil, mas não deixa de ser. A aplicação do direito, ela é feita não pelo legislador. Montesquieu se responsabilizou lá em trazer essa divisão dos poderes, disse como era que deveriam funcionar, pode ser harmônicos, independentes entre si, os poderes realmente são independentes. Mas é importante que a atuação de um poder seja em consonância com o outro, analisando como o outro vem fazendo. E eu acredito que quando o poder legislativo falta, quando a lei falta, o judiciário ele não pode ser omisso, ele não pode afastar a jurisdição. A prestação jurisdicional ela é obrigatória. Então, existe um princípio constitucional que é ilegal, que é o da inafastabilidade da jurisdição. O judiciário ele é obrigado a dar uma resposta que está sendo solicitada pelo jurisdicionado. Então, quando você solicita do judiciário uma resposta que a lei não tem essa resposta, o judiciário não pode dizer que não vai responder. Então, ele vai aplicar princípios gerais de direito, vai aplicar uma determinada norma. No caso do Supremo Tribunal Federal, que pelo menos em tese, surge para isso, tem um escopo nesse sentido, guardião da Constituição, o Supremo ele tem de aplicar a Constituição Federal, interpretar a Constituição Federal, mesmo que não tenha uma norma ordinária disciplinando. Então, essa questão de ausência de norma é um comprometimento que o legislativo é quem tem de ter. A gente tem poucas leis? Não. Nós temos leis até demais. Inclusive algumas casuísticas. Acontece um homicídio, por exemplo, tratando já dessa área, que não precisamente civil, mas um homicídio, para ser mais inteligível para o telespectador, acontece um homicídio de uma criança em determinada situação e por causa dessa situação, desse aspecto, é feita uma norma. Isso, às vezes, é muito prejudicial, porque a norma é feita para um caso específico e a norma ela deve ser geral, abarcando, considerando que o país é um país de dimensões continentais, que aquilo não acontece em todos os lugares e todos os rincões do país. Então, as normas elas devem considerar os fatos sociais, mas não exatamente um fato determinado. E é por isso que o legislativo, ele, quando for aplicar suas normas, deve levar em consideração os aspectos sociais, para, na realidade, elaborar as normas, deve levar em conta os aspectos sociais, os aspectos, os acontecimentos fatos, agora levar em conta também até as decisões judiciais. E vem sendo assim, muitos aspectos foram decididos primeiro pelo judiciário e depois o legislativo tornou norma. Muito bem, estamos terminando nossa conversa aqui com o doutor Emanuel Antas. Doutor Emanuel, meu muito obrigado. O senhor tem os seus compromissos como advogado, como responsável pelos seus clientes. Sob há bem pouco tempo que o senhor não está ensinando nos bancos da faculdade ainda, deu um tempo aí para a sua vida profissional como advogado. Quem perdeu foi a Academia Mossoroense, porque eu testifico, testemunho, o quanto eu tenho Emanuel Antas nas minhas petições ou na minha vida diária como advogado, tem uma parcela de Vossa Excelência, que não apenas na questão de nostalgia, mas pelo grande conhecimento que Vossa Excelência nos trouxe ali nos bancos da faculdade. Em nome da TVAD, em nome do pessoal de casa, o meu muito obrigado sobre explanar esse assunto delicado.
a questão do Código Civil de 2002, as diversas adaptações, mas com muita coragem e muita propriedade. Eu que agradeço, Nazir. O tema realmente é um tema fundamental, é importante. Todo civilista deve apreciar o Código Civil dessa forma que, considerando alguns aspectos que a gente discutiu aqui, e eu acho que é a norma mais importante que nós temos no direito civil, com diversas outras normas dentro dele. E para mim é sempre uma satisfação estar aqui com você. É um programa que eu acompanho, é um programa que a gente consegue tanto informação como consegue atualização, né? Então eu agradeço aqui e pelas palavras que Nazir me traz aqui, com certeza em razão da nossa amizade, e a admiração é recíproca. Nazir, eu fico muito satisfeito em ter estado aqui no início do programa, em março de 2016, e estar aqui novamente agora para tratar desse tema entre os 20 anos, 19 anos de vigência e promulgação do Código Civil. Muito bem, Emanuel Antas.